Olá, bem-vindo todas ao segundo encontro do Clube de Leitura do Mahabharata. Estou aqui hoje, o Spelt, e aí também Nadir Vilardo, que está me acompanhando, para a gente trazer reflexões desse épico maravilhoso. Então, a gente vai continuar a nossa leitura na página 36. Mas antes de iniciar a leitura, a gente acha interessante dar uma contextualizada nessa história que a gente vai ler para vocês, por quê? Apesar de ser uma história curta, ela tem muitos personagens com nomes difíceis, então é muito importante, eu acho, para a gente trazer esses personagens, né? Falar um pouquinho do papel de cada um deles e depois a gente entra com a leitura e com as reflexões, né? Então, para que vocês até se quiserem anotando aí o nome dos personagens, os seus questionamentos, depois deixar algum comentário para a gente também conversar, como que isso vai chegando para você, a gente vai estar aqui aberto para os seus comentários. Então, se a gente for simplificar essa história, ela começa com Parishikta. Ele se torna rei de Hastinapura, né? E ele governa esse reinado por 60 anos. Até que um dia ele está na floresta, ele fica com raiva de um veado que escapou da sua caça. Ele entra numa caverna com fome e com sede, onde ele se depara com um sábio que estava em meditação profunda. É nesse momento que, identificado pelo seu papel de rei e também se sentindo desonrado quando o sábio não sai da sua posição de meditação para reverenciá-lo, ele mata uma serpente que estava ali e insulta o sábio, enrolando essa serpente morta na cabeça dele. E aí, em resposta a essa ação, o filho do sábio amaldiçoa, né, o rei Parishikta, declarando que ele morreria nos próximos 7 dias, por Takshaka, que era o rei das serpentes, ou o príncipe das nagas, né? Então, Takshaka, em resposta às ações do rei, em cumprimento à maldição, morde Parishikta, que resulta então em sua morte. E aí, a história continua, né? Enfurecido pela morte do pai, surge Janamedjaya, que com sede de vingança ordena que seja feito um ritual de sacrifício para exterminar todas as serpentes viventes e também para destruir o próprio Takshaka, que matou o pai. Só que durante esse ritual, Takshaka pede proteção para o deus Indra, que era conhecido como aquele que mantém ordem e justiça no cosmos, e o ritual é em vão. Nesse momento, chega um outro personagem, um sábio chamado Astika, né, meio homem, meio deus, já que sua mãe era uma serpente. E ele conta para o rei aonde que o Takshaka estava escondido. Né, em gratidão pela ajuda, o rei promete então a Astika um desejo, e justo no momento em que o rei mataria, né, a Takshaka, o rei das serpentes, Astika intervém e ele atua, portanto, como um mediador de conflitos, né, e diz que o seu desejo seria justamente que não matassem, né, o príncipe serpente. Então, a Astika convence nesse momento de Anamedjaya a interromper esse ciclo de vingança, né, e de repetição, trazendo para a gente essas reflexões sobre ação, reação e padrões de repetição, que a gente vai falar mais para frente. Então, tendo contextualizado a história, a gente vai fazer a leitura agora, todo mundo junto, quem tiver o livro para acompanhar. Então, na página 36, a gente começa no quinto parágrafo. O Ganges sagrado desce das montanhas até o mar, e o Yamuna flui para o Ganges. Entre os dois rios está Urujangala, governada por Janamejaya, filho de Parishikta, da cidade elefante de Hastinapura. Yudhishthira, o Pândava, era o rei dos Kurus antes de Parishika. Mas ao receber a carta de Arjuna, venha a mim, consagrou o rei recém-nascido Parishikta e partiu com seus irmãos e a esposa de seus irmãos para Kailasha, a montanha de prata, e nunca mais foi visto. Parikshita governou bem o seu reino por 60 anos.
Mas então um dia, na floresta, com raiva por um veado lhe haver escapado, o rei feriu mortalmente uma serpente que não pretendia fazer-lhe nenhum mal. Antes de morrer, a Naja tocou a água e disse: Em 7 dias, Parikshita morrerá de picada de outra cobra por sua crueldade. Não há esperança para ele. Um mateiro a ouviu e contou ao rei, que deixou o seu palácio e passou a viver noite e dia numa casa sustentada por uma única coluna, bem cercada por guerreiros. Mal Parishikta entrara em seu retiro, quando um velho, empoeirado e em farrapos, foi visto aproximando-se. Às vezes era visível aos olhos, às vezes esvaecia ao andar e voltava lentamente a aparecer. Caminhou até os guardas e uniu as mãos num cumprimento, e sua forma lucilava e dançava como ondas de calor no ar. Então, ele estreitou os olhos e disse: Eu sou Takshaka, o príncipe Naja. Avisem ao rei que irei queimá-lo. Os soldados precipitaram-se sobre ele, mas ele riu e desapareceu no mesmo instante. Meu amigo, observe que não havia meio de entrar ou sair da casa de Parishita, a não ser por uma escada, e ninguém podia subir ou descer por ela se não fosse amigo leal do rei. Assim, com sua corte, ele lá ficou até o fim do 7º dia. Ao entardecer, quando a escada estava prestes a ser levantada para a noite, Parikshita viu um pequenino besouro de cor do cobre rastejando sobre uma manga e, com um sorriso, pegou-o. Eis que agora tenho tanto medo de Takshaka quanto deste inseto, disse o rei. E sua corte deu risada quando Parikshita pegou o besourinho e o colocou sobre o ombro. Mas este era o próprio Takshaka disfarçado. Instantaneamente, o príncipe Naja tornou-se ele mesmo e picou o rei. Os ministros e os cortesões de Parikshita, com grande medo, fugiram pela escada abaixo e, correndo em todas as direções, viram Takshaka indo embora, voando pelo céu anil do anoitecer, como a risca vermelha que divide o cabelo de uma mulher ao meio. Janamejaya tornou-se então rei e planejou um sacrifício de serpentes para queimar Takshaka. Ouvi falar a respeito disso e fui observar. Lá, no momento apropriado, os brahmanes, vestidos todos de preto, atearam fogo a uma enorme pira de madeira untada. Repetiram e voltaram a repetir vezes sem fim todos os nomes de Takshaka. Com grandes conchas de madeira derramaram manteiga no fogo e a fumaça tornou-se espessa e negra. Seus olhos ficaram vermelhos e lacrimejaram por causa da fumaça sufocante. Por toda sua volta, os espectadores observavam o ar sobre o fogo, esperando ver Takshaka aparecer. Quando Takshaka sentiu que estava sendo atraído pelo fogo de Janamejaya, deixou seu palácio ornado de joias no submundo e foi buscar refúgio junto a Indra, o Senhor dos Céus. Indra deu a ele a sua proteção, de modo que os Brahmanes recitaram mantras e derramaram manteiga em vão, e Janamejaya inquietou-se na tarde de forte calor. Veio então um jovem e ajoelhou-se ao lado do rei. Seu nome era Astika, e ele nascera de uma mulher Naja. Seu pai hesitara em contrair núpcias, mas deixava uma esposa. Certa vez, na silenciosa floresta, pediu timidamente uma mulher com que pudesse se casar.
Uma jovem Naja ouviu e ele se casou com ela, fiel à sua palavra. Astika encarava o mundo dos homens com imparcialidade. Curvou a cabeça e, tocando a testa com as mãos unidas em namastê, disse: Majestade, eu sou Astika. Ando por aqui e por ali, por todo o seu reino de Kurujangala. Que sejam felizes aqueles a quem queremos bem. Que nossos reis e nossos príncipes tenham vida longa. Janamejaya saiba que Takshaka está nos céus com Indra. O rei respondeu: Bem-vindo seja. Chamou seus brahmanes e contou-lhes onde Takshaka estava escondido. E disse a Astika: Em retribuição, peça a mim qualquer presente ou dádiva, e eu lhe darei. Seja paciente, majestade, replicou Astika. Logo pedirei. Os brahmanes começaram a invocar Indra e Takshaka, os dois. E em poucos instantes o Senhor das Chuvas surgiu em uma biga puxada por vagos cavalos cinzentos, pairando no ar sob o fogo. Não havia sinal da Naja. Os brahmanes clamaram: Senhor dos céus, dê-nos o príncipe Naja, ou lançaremos ambos as chamas. Indra olhou para baixo com os olhos fixos, e um raio lampejante surgiu em sua mão. Apontou com mira mortal os brahmanes e ergueu o braço para destruí-los. Mas os mantras e os encantos haviam sobrepujado Takshaka tão logo Indra desviara dele a sua atenção, e ele pairava no ar sobre o fogo entre Indra e os brahmanes. Vendo isso, Indra desapareceu, pois nada mais havia que pudesse fazer pela serpente. Mas os brahmanes, ainda assim, não conseguiram fazer o príncipe Naja cair nas chamas, porque Astika sussurrava suavemente: Fique, fique. E então ele se voltou para Janamejaya e disse: Majestade, interrompa o seu sacrifício. Janamejaya sorriu. Astika, eu lhe darei em vez disso ouro e prata, disse ele. Ouro e prata não quero, mas metade do meu sangue é da raça Naja. Então eu lhe darei lindas mulheres e gado branco. Majestade, mulheres e gado não quero, mas o príncipe Naja é caro a mim. Dou-lhe então a sua vida. Você me salvou dele e o fez bem. E terá isso em troca. Majestade, não tema mais serpente alguma, mas pense. Serpentes de fortuna e prosperidade, vivam em paz aqui com os meus entes queridos. Que assim seja para todo o meu povo. Assim será, majestade, disse Astika, para todo o seu povo. E Takshaka sumiu de nossa vista. Então, podemos começar a comentar? Sim? Antes de começar, me ocorreu uma coisa da gente anunciar, talvez, que a gente vai fazer a leitura online uma vez por mês. Sim, boa. A gente está fazendo essas gravações, mas uma vez por mês a nossa ideia é que a gente faça isso em lives ao vivo, tanto para a leitura do momento, quanto também como uma recapitulação daquilo que foi lido, para que vocês que estão nos acompanhando, né, tenham a oportunidade de trazer os seus insights. Então, é super importante que enquanto você acompanha essas leituras, você traga seus questionamentos, traga suas reflexões, ou traga questões que você queira trocar para a gente tornar essa leitura viva, né, para todos nós. Então, essa é a nossa proposta Hum, daqui para frente.
E, Obrigada, então, Nadia. vamos lá. Obrigada a você, Ju, leitura ótima. Então, essa história ela tem muitos elementos, né? Então, sem querer simplificar, tudo que a gente poderia ler, a gente poderia interpretar ali, eu vou tomar. Eu lia, quando eu li, quando você leu de novo, a minha, a minha reflexão me levou. É sempre assim, você nunca sabe muito bem no que você vai pensar quando você está lendo alguma coisa. E é esse pensamento que eu pego. E na hora que estava lendo, que a gente estava lendo, o que bateu em mim foi ver, eu vou tentar explicar, porque isso é uma coisa complicadinha, mas sem entrar nos detalhes do que seria um estruturalismo, o que seria uma repetição, isso aí seria uma coisa muito, muito complicada de explicar, mas eu vi isso pela vertente da estrutura simbólica, isso tem a ver com linguagem, tem a ver com a linguagem no sentido até da palavra, no sentido das leis, no sentido da estrutura simbólica que rege ou que faz a mediação dentro de um determinado contexto de sujeito, e como é que essas coisas se relacionam, e como é que essas coisas se repetem também. É interessante pensar que a repetição, e o pessoal já vai entender por que que eu estou falando tanto de repetição, a repetição ela tem uma relação muito íntima com coisas que estão determinadas, determinações, seria mais ou menos o que o pessoal chama de destino, é, até dos gregos, até que ponto cada sujeito é determinado, suas ações são determinadas pelo quê, afinal de contas? De onde que vem isso? Isso vai em oposição às questões ligadas ao livre-arbítrio, porque se existe uma repetição, existe uma determinação, essa determinação e essa repetição, ela tem, acontece só revelia, sem o controle do sujeito que está ali na ação, e aí isso deixa o, um espaço muito pequeno para o livre-arbítrio, se a gente pensar dessa maneira. Mas o que a estrutura ela defende, as leis de estrutura, é que a, o sujeito, até pelo próprio discurso, pela própria linguagem, pela própria cultura, pela própria experiência, ele vai estar determinado por algo, vamos dizer assim. Então, e a lei, essa estrutura, ela é definida por leis, ela tem leis que regem essa estrutura. E são essas leis que definem essa estrutura que vão produzir, inclusive, não só o mito que a gente leu, se a gente tomar a história como mito, mas também o mito individual que cada um de nós cria para si mesmo. Então, o nosso mito individual, quer dizer, a história do que a gente cria para nós, do que eu nasci não sei aonde, sou filha de não sei quem, aí não sei o que aconteceu isso comigo e tudo mais, isso tudo são coisas que a gente vai. Elas seguem uma determinada lógica, uma determinada estrutura, de uma determinada determinação daquilo que foi transmitido, da maneira como a gente interpretou a experiência e por aí vai. Então, eu acho que essa história que a gente leu, ela tem a ver com essa coisa da repetição, que tem a ver com a estrutura, que tem a ver com a determinação, e também tem a ver com livrar-se dessas determinações de alguma forma. Tem a ver com isso. Então, assim, hoje em dia, na vida assim, na área que eu trabalho, vamos dizer assim, é possível ganhar um pouco de liberdade dessas determinações a partir do momento que você entra num processo de análise.
mas não necessariamente é o mesmo processo para todo mundo. Cada um vai se virar de uma maneira. Ou não, ou não, ou não. Porque a gente vê uma dinâmica de repetição muito grande, inclusive desde que o mundo é mundo, a gente vê a mesma história se repetindo. É a história das guerras, do que causa as guerras, o mal-estar na comunicação, a falta de sentido, né? Esse monte de coisa é o que a gente se vê repetindo. Então, a gente evolui muito como na ciência, na tecnologia, mas se você fizer uma reflexão do ser humano dos tempos mais remotos, a gente vai ver que o ser humano continua o mesmo. Ele repete as mesmas coisas. Quando o rei atende ao pedido, né, de Astika de não matar, de não seguir perpetuando, né, com Isso, interrompa, né, o sacrifício. ele, na Ele fala, verdade, quando ele interrompa. interrompe o sacrifício, ele está trazendo essa luz da consciência, né? Conscientemente escolher não repetir, né? Ele está quebrando com o ciclo, é isso? De perpetuação daquele ciclo de violência e de vingança, porque Sim, um quer vingar o outro, quer vingar o outro. mas é mais do que uma tomada de consciência. Eu acho que eu vou falar até alguma coisa sobre isso lá na frente. Tá. Mas é mais do que isso, porque tomar consciência é meio a gente saber que aquilo ali não é interessante, ou não está na lei, ou aquilo vai prejudicar alguém. A gente até tem consciência disso, mas mesmo assim a gente faz, entendeu? Não, e que essa é a grande dor da maioria das pessoas, né? Eu já É, entendi que esse é um padrão que eu não quero repetir, mas por que que quando a situação chega eu repito? eu repito, então o espaço do livre-arbítrio é muito pequeno. Então, assim, você para chegar naquilo que te determina, que você não sabe o que que é, quando você vê, você já fez, aí é um processo de análise. Eu não sei se com certeza existem outros processos, talvez a própria a meditação, ou não sei, religiões, rituais. Talvez, eu nunca, não sei, talvez tenha, mas o processo que eu conheço, que eu vi, é o processo de análise. E daí, então, assim, estava falando que tem leis que regem, né, essas determinações. E daí a gente vê que aquilo que poderia ter sido uma escolha livre de cada um desses personagens da história, aí a gente vê que talvez não tivesse tanta liberdade assim, porque eles estão num padrão de repetição determinados por uma lógica dessa estrutura que é completamente enigmática, misteriosa para todo mundo. E eles nem sabem que existe isso. Daí o que acontece é que o pessoal via desde a. Aí eu vou pegar aqui, olha. Daí a gente vê que o. Não sei que eu anotei isso. Peraí. Aqui. Aí a gente vê que, olha, o Parikshita, ele mata a serpente, certo? O rei que é o pai do. O filho é o pai do Jana. É que tem muita gente, né? O Jana Medjaya é o filho. Então, o Parikshita, ele é o pai, ele vai e mata a serpente. Aí vem. Então, na primeira cena, a gente tem Parikshita, mata a serpente. Aí depois, na segunda cena, evolui a história e vem o Takshara e mata o Parikshita. É isso. Aí depois, na terceira cena, tá o Janamajaya querendo vingar o pai dele e matar o Takshara. Então, assim, tem sempre alguém querendo matar alguém, mas a única coisa que muda é uma espécie de revezamento de posições, né? E eles vão fazendo essa repetição sem se dar conta disso, né? Sem se dar conta de que é uma coisa que está se repetindo e o que está acontecendo é um revezamento. Quando falou em maldição,
né? E alguém falou em maldição. A maldição, acho que na hora que você leu, teve uma hora que você leu tem uma parte, essa palavra maldição, ela aparece em algum lugar. A maldição, a gente pode pensar ela como a própria determinação, né? Então, a gente não sabe o que é, vira uma maldição. A cura, então, assim, a cura dessa repetição, desse padrão que se repete, ele não vem através de um conhecimento, ou seja, assim, daquilo que você estava falando, do inconsciente que é trazido para a consciência. Mas é mais, o que acontece é mais, a pessoa se, se percebe, quando ela percebe aquilo que está em jogo, aquilo que ela que tá em jogo ali, poder fazer o que o próprio Astica, não, eu vou fazer o próprio Astica, que ele vai lá e ele usa, o recurso que ele usa para poder desenrolar o conflito é a própria linguagem. Ele vai lá, conversa, ele fala. Então, e esse recurso que ele usa é da própria estrutura. Então, assim, aí quando ele chega lá e fala isso, ele proporciona, o que que ele faz? Ele reconfigura a ordem das coisas. Estava uma coisa que estava acontecendo de uma determinada maneira, ele vai lá com um gesto simples, ele vai lá e reconfigura a ordem da coisa toda e cria novas possibilidades. Então, é a possibilidade de dar a mesma repetição, a coisa se repete, só que de repente repete diferente, o enredo muda. E essa estrutura que estava vindo, ela se reconfigura toda, uma estrutura onde cada um tem um papel em um determinado momento, com um determinado valor. E Mas aí, entra aí numa renegociação, né? Entra aí em novos acordos, né? a gente pode até tomar como um novo acordo, né, que seria assim, um novo pacto simbólico sendo selado, né? Então, aquele pacto simbólico que estava acontecendo entre eles, estava valendo, de repente, ou ficarem um matando os outros ali, aí, de repente, a Tica chega e oferece uma nova maneira de lidar com a situação, né? Então a repetição é o que dá a regra do jogo. Então, o que acontece com essa coisa da determinação, isso que eu estou falando do pacto simbólico, tem uma herança que é discurso, que é de discurso, e o discurso, é que eu falo, o discurso é o que está rodando no meio dos contextos culturais, das vidas, que está dizendo que isso pode e aquilo não pode, por exemplo. Isso está valendo, isso não está, e assim por diante. Então, essa regra discursiva, esse discurso, ele já está lá, mesmo antes da pessoa nascer, mesmo antes da. Isso já está dado, a estrutura do que tá ordenando isso tudo já está dada, né? Então, assim, se tem alguma coisa que causa essa repetição, e para sair da estrutura dessas leis rígidas, que fixam, de repente, os sujeitos em determinados papéis, é por isso que tem gente que fala, não aguento mais fazer isso que eu faço, mas eu não consigo fazer outra coisa, por exemplo. Então, a pessoa está fixada, está identificada com uma certa coisa, e ela acha que ela não vai conseguir fazer outra coisa, ou nem abre espaço para fazer uma outra coisa. Então, o que eu acho que Tica faz é encontrar novas possibilidades. E essas possibilidades elas estão dentro dessa mesma estrutura simbólica. E aí você vê que tem o esperto da vez, né? Então, assim, quando é que eu anotei, perdi de novo. Na hora que começa o. Primeiro é o Parikshita, que é o esperto, que vai lá e mata a serpente, sem a serpente fazer nada. Depois o Takshara é o esperto, que ele se faz até de besouro para poder disfarçar o semblante dele. E depois o esperto é a Astica, que usa uma super lábia e consegue resolver o conflito, né? Então, o Astica é um elemento que vai aparecer ali de uma forma imprevisível, é uma imprevisibilidade. O que ele faz é uma imprevisibilidade. Primeiro, ele chega, ele senta, ele ajoelha do lado do rei, quietinho,
né? Ninguém, não, esse cara aí não tá inofensivo. Né? Ele chega com uma humildade, mas depois ele vai e resolve a coisa. Né? Então, ele tem ali um desprendimento, ele está desprendido do que já está, das significações sociais, que assim, o fulano é o rei, então o fulano é que manda, e assim por diante. Né? Então, ele tá mostrando ali que pode haver, esses lugares, eles não estão fixos, e eles não precisam ser não são, a gente não precisa lidar com todas essas posições de uma forma fixa. E aí eu fiquei, até porque dentro das significações sociais, ali um querendo matar o outro, o que está levantando é a agressividade que leva, por alguma razão, a fazer uma exclusão, um cancelamento do outro. Né? Aí a Astica vai e faz uma mediação pela linguagem, que é o próprio simbólico. Então, o discurso, a linguagem, essas estruturas, esses lugares, rei, pai, mãe, e Brahmani, e Deus, tudo isso são lugares simbólicos. A gente vai criando isso tudo. É, então, o que acontece é que nesses lugares existe esse revezamento. Cada elas vão se trocando as posições. Então, o que eu ia falar que é bem interessante, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que eu pensei disso, tô acabando, gente, é que tem as paixões do ser, que são amor, ódio e ignorância, né? Isso na minha vertente teórica. O ódio, ele exclui o simbólico, ele exclui a linguagem. Os efeitos são imaginários, ele exclui a palavra, a mediadora. O imaginário é o ódio, ele exclui, não quer nem saber, tipo, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Pega a cobra, mata a cobra sem a cobra fazer nada, enrosca a cobra na cabeça do homem que estava lá meditando. Essa agressividade é o ódio. E o texto fala que o Parikshita estava com raiva. E aí me ocorreu no que você estava lendo que talvez ele tenha ficado com mais ódio ainda da pessoa que estava meditando, porque aquela pessoa estava ali num estado que ele mesmo não conseguia assumir, porque ele era um rei, mas um rei dominado pela raiva. Aquele outro lá era um homem comum, não sei, talvez um homem comum, que estava ali tranquilão. E aí o ódio do Parikshita, talvez, também pela essa identificação meio negativa, meio invertida com esse que estava lá. E aí tem o amor, né? O amor, ele traz. Eu não vou falar de amor porque a gente não está falando disso agora, mas é só para. Enquanto o ódio exclui o simbólico, o amor, ele traz essa ideia de complementariedade, ou seja, é possível um completar o outro, mas isso está excluindo o real, porque não é possível. Não é possível. Então, e o Astika, ele está ali como. Eu penso nele, não é que ele está, mas eu penso nele como. Ele está ali como representando a ignorância. Por quê? Porque quando você chega na ignorância, tem uma certa ignorância sobre qual que é o sentido disso, o que que isso significa. Se você já chega com uma resposta pronta, você não quer saber do que o outro tem para te dizer também. Você não quer saber do que tem a mais. Você não tem condição de colocar uma questão em suspenso. Foi o que ele fez quando o rei ofereceu para ele as, o que ele quisesse. Pede o que você quiser. Ele falou, não pediu nada, ele deixou a questão em suspenso. Ele falou, o que vai rolar aqui? Eu preciso ver até o final para depois entender o que está acontecendo de fato, alguma coisa assim. Não é você chegar com uma resposta pronta. Eu vim resolver tudo, daqui que meu desejo é esse, né? Então, é poder abrir mão no momento de dar sentido a alguma coisa, de dar uma significação para algo, abrir mão, deixar suspenso, né?
porque aí você consegue, você não chega lá como sabe tudo, tanto é que ele ajoelhou, né? E foi ele que resolveu a situação. Se ele chega ali mandando, não, sabe, a coisa não ia ser de outro jeito. Então, assim, quando no imaginar, no ódio que exclui o simbólico, que é essa questão da palavra mediadora, não há interesse de reelaboração a partir de novas ressignificações. Foi o que o Astica fez, gente. Vamos fazer assim, vamos ressignificar isso tudo, né? Vamos ajeitar as coisas, afinal de contas, ele é muito caro para mim, você também é, mas o que está acontecendo aqui? Vamos interromper isso tudo, né? E é interessante que é a paixão que faz laço. O Astica está sozinho, mas o ódio dos outros, o ódio une, fica todo mundo unido para pegar esqueci o nome dele, para pegar deu branco, tem que olhar, O para pegar Parixita? O Takshara, não, é o Parikshita, isso, não, o Takshara, que é o rei das cobras. Fica todo mundo querendo matar o rei das cobras, o Takshara, né? Então, o ódio faz laço. Então, isso aí é o aqui. Então, o Astika, ele usou de toda vamos dizer assim, um manejo, né, para poder lidar com a situação, e ele conseguiu inverter a situação, e no final tudo foi ressignificado. Ele rompeu com o ciclo de repetição, porque se ele aceita a oferta do rei, se ele aceita o gado, a mulher, o ouro, aí ele entrou junto naquela estrutura de que já estava sendo repetida, ele vai assumir um outro lugar ali. Então, acho que a reflexão que a gente tem aqui é a gente poder olhar e tentar ver um pouco mais claramente qual que é o lugar que a gente está ocupando dentro de cada cena da nossa vida, né? Para ver o que que dá para fazer para ganhar um pouquinho mais de liberdade, para sair do modo da repetição. É É, isso, gente. Falei a beça. porque de um lado vem essa compreensão da gente ter responsabilidade sobre as nossas ações, entendendo que os frutos delas vão ser inevitáveis. Então, assim, se eu tenho ódio para com alguém, a resposta disso vem talvez na mesma moeda. Então, ou seja, vai ser inevitável esse retorno, essa ação e reação. E o quanto que eu estou realmente atento a fazer a modificação disso. Seria isso que você está trazendo? É o quanto cada um de nós está implicado naquilo que nos faz sofrer, por exemplo, Uhum, sim. né? E é isso que você falou, existe uma responsabilidade de alguma forma, cada um é responsável pela sua subjetividade, né, de Uhum. alguma forma. A gente precisa se apropriar disso. Uhum. Eu estou aqui pensando se essas mudanças, né, tipo de padrão de comportamento, algumas vezes elas podem vir por uma ação de transcendência, que eu digo assim, hoje eu tô me colocando numa resposta à raiva, digamos assim. O quanto que eu consigo realmente fazer essa mudança, porque eu tô, é, como eu posso explicar? Porque eu tô consciente da mudança que eu quero promover, de não repetir o mesmo padrão, ou quanto eu estou só mudando por um medo, por uma insegurança, ou por um conformismo, ou... Você entende a minha pergunta? Acho que sim, mas eu acho que primeiro precisa saber que está com raiva. Mas por que que está com raiva? Exatamente. O que que realmente está por trás da raiva? Porque só sabendo, porque o que está por trás da raiva é uma espécie de, tem algo de uma frustração, tem algo de um ideal que não está sendo correspondido, tem algo de alguma coisa dessa natureza, ou de uma identificação, tem algo, né? Então, procurar a verdade que está por trás
dessa raiva, porque só assim a gente vai conseguir ganhar um pouquinho mais de liberdade em relação a isso que nos dá raiva, né? Então, pelo menos eu posso até sentir raiva, vamos dizer assim, mas se eu souber a verdade que está por trás dessa raiva, eu vou saber lidar um pouco melhor com Hum. isso, né? Então, por exemplo, gente, eu estou com muita raiva porque, por exemplo, que nem já escutei no outro dia. Eu fico com muita raiva quando eu estou numa roda de conversa e fica um monte de gente dizendo o que faz ou o que deixa de fazer, né? Mas por que que isso te dá raiva? A raiva, raiva mesmo, né? Por que que isso te dá raiva? A conclusão foi que essa pessoa percebeu que aquilo que as pessoas fazem, por exemplo, não, eu não me encaixo nisso, né? Eu não me encaixo nisso. Essa pessoa viu que dava raiva para ela, porque naquela conversa, ele não conseguia ele ter o destaque, ele não conseguia ele trazer o destaque da conversa, ele não conseguia ele ser o melhor naquilo que estava sendo falado, o assunto era outro, por exemplo, né? Então, o que Uhum. tem ali é o quê? É um ideal, é uma ideia, um desejo de estar sempre, de ser o melhor em tudo, ou de estar sempre ganhando em tudo. Então, a pessoa já chega, esse pessoal me dá uma raiva. Eu não estou falando que é isso para todo mundo, é isso para essa pessoa com quem eu estava falando. Para outra pessoa pode ser outra coisa completamente diferente. Mas sempre tem alguma coisa. Então, assim, não é que aquela pessoa, não, é que aquela pessoa ali, não, o papo dela é chato. Por exemplo, eu fico com raiva, não é que é chato, eu fico com raiva quando eu converso com essa pessoa, mas que raiva é essa? Por quê? Por quê? Nesse caso, assim, é porque eu quero ser melhor que ela e não consigo. Então, assim, não é que ele tem um papo elevado, é que eu, sabe? Não, é que ele quer ser melhor. E às vezes a gente, para dar um jeito, para justificar a nossa raiva, a gente arruma vários motivos super nobres, né? É justiça, quero fazer justiça, por exemplo. Viver muito isso. Aí fiquei morrendo de raiva daquilo, não sei o quê, por quê? Não, eu quero fazer justiça, não sei o quê. Mas não, mas se você olhar bem, a verdade por trás disso é uma verdade que vai ser não completamente compreendida, porque é impossível, mas ela pode ser revelada de alguma forma que dá um mínimo de entendimento da situação para a pessoa, né? E é para a pessoa poder reconhecer, porque ela precisa reconhecer aquilo que realmente deixa ela com raiva. Papo profundo. Sim, Estou com a cabeça fervendo. Eu preciso escrever um pouco minhas reflexões agora para o próximo encontro. tá bom, Ju. Obrigada, Nadir. Mexeu muito aqui, muita coisa comigo. Vou deixar essa gravação aqui para quem quiser escutar depois, com calma. E a gente se encontra na próxima semana para dar continuidade aqui no próximo conto, que é cheio de símbolos também e muitas reflexões. Beijo, Obrigada, gente. gente. Beijo, Até a obrigada. próxima. Tchau.